Você quer aprender a jogar tarô? Eu tenho um curso que se chama Como Ler as Cartas do Tarô. E lá eu vou te ensinar tudo. Eu vou te ensinar a história do tarô, os arcanos maiores, os arcanos menores, também as jogadas, né, as tiragens mais simples, as mais complexas. E aí você vai poder transformar a tua vida. Você vai poder também ajudar outras pessoas lendo o tarô profissionalmente. Pensa nisso. Acesse o link que está embaixo na descrição, porque o curso é 100% online. E você pode experimentar até 7 dias. Vem comigo. Vamos lá, Capricórnio. Capricórnio, como vocês estão esse mês aí, que foi bastante emocional, né? Essa coisa do eclipse lunar, nesses últimos 15 dias aí, bem difíceis. Agora, dia 2, o eclipse solar. Como vocês estão? A primeira carta que sai aqui é a carta da Justiça. Quando a primeira carta da Justiça sai, muitas vezes pode indicar a compra ou a venda de um imóvel, pode indicar uma separação, algum tipo de equilíbrio necessário que se faz, ou algum assunto de justiça, algum assunto de contrato. Muitas vezes pode também ser um contrato de trabalho, uma proposta que eu tive e aí eu preciso mudar de casa. Mas aí ao longo do jogo a gente vai ver qual é o tema principal aqui. É interessante porque quando a gente abre o tarô, a gente vê que e sempre tem um tema que chama atenção, né? E qual seria o tema nesse período agora para as pessoas de Capricórnio? Ele mostra que muitos de vocês vão olhar para o trabalho, né, para essa rotina do dia a dia, e aí vão começar a pensar assim, ou em fazer um curso diferente, ou algum tipo de especialidade. Muitos vão ter esse olhar mais para o lado espiritual, entendendo que ficar focado só na matéria não é o que vai resolver. Ele fala que vocês estão protegidos, a espiritualidade não vai deixar nada acontecer. Mas ele também mostra as coisas acontecendo de uma forma mais devagar, mais lenta, né? A mudança no dia a dia ela pode ser rápida, mas é como se a recuperação, a decisão, o que vocês vão trazer vai ser algo mais lento. Porque a espiritualidade foca aqui em assuntos de família, em valores, o que eu dou importância, o que é importante para mim. Então ele traz uma irritação permanente, ele traz um momento de aprendizado. Muitos de vocês, ele mostra aqui a figura do pai. Então o pai pode ser um foco importante durante esse período agora. Sabe, esse cuidar do pai, ou falar com o pai precisar da ajuda de vocês em alguma forma, ou no dinheiro, ou na saúde. Ele traz viagens possíveis, viagens curtas, vocês avaliando e examinando o que eu quero para a minha vida, né? Qual é o próximo passo? Qual é a ideia agora? E isso trazendo um certo medo. Então ele fala em planejamento. Vocês estão mais duros assim na forma de se comunicar. Então podia olhar para isso também. Muitos de vocês mudam de casa ou reformam a casa. Ele fala aqui que para muitos de vocês é uma ansiedade grande com relação a uma aliança, né? Mas ao mesmo tempo ele traz uma carta onde vocês estão atraindo para vocês tudo o que vocês querem.
Então, sabendo o que eu quero, o caminho fica claro. Quando eu fico nessa indecisão, não sei o que eu quero, a vida vem e faz por você. E ele mostra a indecisão nos romances, na questão dos filhos, do que é tão interessante, porque ele fala assim, é como se fosse um momento de dificuldade emocional. Por isso que muitos de vocês vão buscar apoio na espiritualidade. Porque vocês estão muito confusos, né? A coisa da incerteza. Olha, outra vez sai a carta da incerteza. E aí, quando eu pergunto o que está por baixo dessa quebra, dessa nova estrutura interna, ele mostra uma mudança importante no dia a dia. A roda da fortuna, quando ela vem, por exemplo, ela pode mostrar uma questão de saúde aqui. Então, esse olhar para a saúde é algo importante. Ele fala em 2 caminhos, em 2 escolhas, na indecisão, principalmente no que se refere aos romances, aos filhos, né? Essa carta às vezes pode indicar, por exemplo, um triângulo amoroso. Lembrando sempre, gente, é uma leitura geral. Então é muito difícil a gente precisar. Se você achar que conecta com você, ok. Se não, vai olhar o seu ascendente. E ele fala assim, mudança no dia a dia, uma oportunidade no trabalho. Então, por exemplo, se você estiver se sentindo enfraquecido, se sentindo mais cansado, vai fazer um exame de saúde para mudar essa situação. Muitos de vocês angustiados e com medo, se sentindo presos a uma situação. E aí ele traz necessidade de novos valores para que eu consiga fazer essa mudança. Porque esse desgaste no dia a dia está fazendo você enfraquecer. Enfraquecer na saúde mesmo, a emoção deixando vocês mais fracos. Com relação ao outro, a carta que sai é estresse, mas sai um comprometimento, um início novo. Então, por exemplo, se vocês forem buscar uma oportunidade de trabalho, pessoas novas se associam a vocês e são comprometidas, inclusive assinando contrato mesmo. Então, para muitos, isso pode indicar o quê? Um casamento. Então, é importante a gente entender qual é a história, para poder entender qual é o jogo. E quando eu pergunto o que está por baixo desse comprometimento, desse novo início e tal, ele fala o quanto é importante se expressar melhor, como se vocês estivessem realmente plantando uma nova sementinha para que as coisas possam crescer. E outra vez ele fala da importância de olhar para a saúde, importância de buscar, nem que seja fazer um exame, olhar para isso, porque ele fala assim, é um momento de evoluir, é um momento de crescimento, oportunidades financeiras chegando para vocês, mesmo que não seja o quanto vocês estão acreditando hoje, mas a oportunidade está aí, vai crescer. Ele mostra uma frustração, né? A necessidade de equilíbrio emocional, principalmente equilíbrio mental. E aí ele fala um novo olhar, uma mudança para melhor. Como se vocês fossem olhar agora o que eu desejo de fato, né? O que é importante para mim. E aí ele traz novas oportunidades, apesar de vocês estarem se consumindo com o lado profissional, numa luta interna, a espiritualidade trazendo novas oportunidades e melhoria no patrimônio, porque ele traz aqui um certo conflito no patrimônio. Caminhos novos, os amigos ajudando, a busca é amor, é o desejo, é melhoria no patrimônio, então ele fala de expansão financeira a médio e longo prazo, um momento de transformar para não sofrer mais. Quando a carta da força aparece no inconsciente, ele fala que as pessoas muitas vezes estão se sentindo mais enfraquecidos, né? Não percebendo a força que tem. E aí ele traz um momento de inovação. Sabe quando eu preciso, assim, voltar para o equilíbrio para poder inovar e ter aquela força para começar algo novo? Esse é o momento. E ele fala inovação ligado ao trabalho.
Então, muitos de vocês vão inovar, vão fazer algo diferente, vão buscar essa nova oportunidade. Então, vamos ver nesse tarô aqui o que ele fala, o que ele confirma e o que caminhos ele indica aqui para vocês. No eu capricorniano, ele fala assim, olha, não adianta ficar tão apegado aos bens materiais. É a hora de olhar para o lado espiritual. O bem material vem. Ele fala que é como se você tivesse que se entregar. Sabe, eu faço o meu papel, eu planejo, eu cuido das minhas contas e entrego para a energia. Outra coisa importante aqui é não ficar se comparando nem com os vizinhos, nem com os irmãos, principalmente irmãos mais novos. Ele fala de um ciclo em que você precisa ter paciência e deixar as coisas acontecerem no tempo certo. Muitos de vocês podem realmente estar lidando com um triângulo amoroso ou com um fator moral que está... Sabe quando eu aprendi que algo é certo ou é errado? E aí isso cria o meu caráter, a minha forma de entender a vida. E aí agora isso está conflitando com o que eu estou vivenciando nos meus relacionamentos afetivos ou até no relacionamento com um dos filhos. Então, uma nova visão nesse dia a dia, novas oportunidades chegando. Tenta deixar o controle para poder levar as coisas de uma forma mais leve. Ele traz aqui a necessidade de simplificar a vida, não trazer para você tanta responsabilidade que não seja sua, para que você possa florescer. Então, muitos de vocês vão encontrar um guru novo, vão encontrar uma espiritualidade mais leve, e isso vai fazer vocês florescerem. Esse olhar para a existência, para a grandeza que é essa energia que comanda tudo. E ele fala receber, entender que existe uma força maior, que nós não somos os que controlam as coisas. E lidar no trabalho, principalmente, de uma forma mais política, de uma forma mais... Lembra que eu falei da forma dura de se expressar? Tentar ser mais político na forma de falar. E vamos ver aqui qual vai ser o conselho final para o capricorniano. Vou ver o que ele traz aqui para vocês. Permita-se sentir, seja lá o que estiver sentindo. Honre as suas emoções para finalmente se libertar. Um bom mês para vocês.